O sol estava se pondo atrás do amplo campo verde do exclusivo Royal Golf Club, pintando o céu em tons de laranja e vermelho. De longe, parecia uma noite tranquila, daquelas em que as famílias se reúnem e riem. Flutua no ar. Mas por trás da beleza silenciosa da cena, uma tempestade estava prestes a estourar, uma que destruiria vidas. E deixam cicatrizes que o tempo não consegue apagar. Anna Tran, 28, uma gentil educadora de infância. Professora que estava grávida de 7 meses, foi arrastada para o campo de golfe pelo marido, David Noah. Ela nunca gostou. Esses lugares cheios de arrogância e dinheiro, mas David insistiu. Ele queria se exibir na frente de seus amigos ricos, para exibir seu status como um troféu. Para Anna, foi exaustivo, mas ela suportou. Ela sempre suportou. Para ela, querida, ela disse a si mesma que conseguiria sobreviver a qualquer coisa. Mas esta noite era diferente. Naquela noite, ela finalmente ousara confrontá-lo. Uma mensagem havia aparecido em seu telefone mais cedo. Uma mensagem que ela nunca quis ver. Era de Emily, sua amiga de infância, sua irmã em todos os sentidos, exceto no sangue. As palavras queimaram nos olhos de Anna. Mal posso esperar para te ver depois do jogo. Com amor. Naquele momento, a frágil ilusão do seu casamento desabou. Seu melhor amigo, seu marido. A traição cortou mais fundo do que qualquer ferida. De pé na grama perfeitamente aparada, a voz de Anna tremeu quando ela sussurrou. Por que David? Por que Emily? Suas mãos tremiam, enquanto ela apertava a barriga. Ela não estava gritando. Ela não estava acusando-o na frente da multidão. Ela estava simplesmente suplicante, uma mulher destruída implorando pela verdade. O rosto de David escureceu instantaneamente. Seus amigos se mexeram, desconfortáveis, sentindo a tensão. Mas David não tinha mais vergonha na cara. Cala a boca. Ele sibilou, com os olhos brilhando de fúria. Você acha que pode me envergonhar aqui? Sua mulher inútil. Suas palavras eram como facas, cruéis e afiadas. Antes que alguém pudesse reagir, David agarrou seu taco de golfe. Com um aperto tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Anna deu um passo para trás, o coração batendo forte contra as costelas. O medo a agarrou em sua garganta, mas ela não conseguia correr. Não com o peso do filho ainda não nascido pressionando seu corpo. Ela só conseguia. Ficou paralisado enquanto David erguia o porrete bem acima da cabeça. O tempo passou mais devagar. Suspiros. Irrompeu das pessoas ao redor deles. Alguém gritou, pare. Mas era muito tarde. O porrete caiu com um estrondo nauseante. A dor explodiu pelo corpo de Anna, arrancando um grito dela. Lábios. Ela cambaleou, agarrando a barriga, o sangue encharcando seu vestido enquanto ela desabava na grama. A multidão, em pânico, vozes se elevando, passos se dispersando. O campo de golfe perfeito se tornou um pesadelo. A visão de Anna, borrada enquanto o mundo girava. Ela sentiu a vida cálida dentro dela se esvaindo, o coração do seu bebê batendo sumindo no silêncio. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela sussurrava. Meu filho, por favor, fique comigo. Mas sua voz já estava sumindo. Sua força derramando-se no chão. Sua última visão antes que a escuridão a reivindicasse. Os olhos frios de David estavam cheios. De raiva, não de remorso. E então passos ecoaram pelo campo. 2 imponentes figuras romperam o caos, seus rostos contorcidos de fúria e medo. William, Richard, seus irmãos, bilionários no poder. Mas agora, apenas 2 homens assistindo sua irmã sangrar. E naquele instante, tudo estava prestes a mudar. O mundo ao redor do Royal Golf Club explodiu em caos. Pessoas gritaram, algumas congelaram de horror. Outros se atrapalharam com seus celulares para pedir ajuda. No entanto, para Anna, os sons eram abafados, desaparecendo na distância como ecos em um túnel. Tudo o que ela podia sentir era dor lancinante rasgando seu corpo e o peso insuportável em seu útero. Ela sabia que algo estava terrivelmente errado. Seus irmãos, William e Richard,
Tran chegou ao seu lado em segundos. William, o mais velho, caiu de joelhos, suas mãos trêmulas embalando a cabeça. Ana, fique comigo. Por favor, fique comigo, ele implorou, com a voz embargada. Com desespero, Richard tirou o casaco e pressionou-o contra o sangue que encharcava o vestido dela. Seu coração, batendo contra seu peito. Ele enfrentou batalhas implacáveis na sala de reuniões, negócios bilionários, mas nada aconteceu. Nunca o aterrorizou como naquele momento. Chamem uma ambulância agora, Richard rugiu para a multidão. Várias pessoas correram para obedecer, mas o tempo parecia interminável, cada segundo escapando como areia em uma ampulheta. Os lábios de Ana tremeram enquanto ela sussurrou: "O bebê? Não consigo sentir meu bebê." Suas palavras apunhalaram. O coração de William era como uma adaga. Ele mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas. Queria dizer a ela que tudo ficaria bem, mas a verdade pesava muito em seu estômago. Enquanto isso, David ficou congelado a alguns metros de distância, o taco de golfe ensanguentado ainda, agarrado em suas mãos, seu rosto contorcido, não em arrependimento, mas em pânico. Ele olhou ao redor, procurando uma fuga. Alguns de seus amigos ricos recuaram, não querendo defendê-lo. Eles tinham visto a verdade com seus próprios olhos. Seu monstro. William rugiu, sua voz ecoando pelo campo. Você não merecem respirar o mesmo ar que ela. Antes que David pudesse se mover, as sirenes da polícia soaram ao longe. O vermelho piscando, e luzes azuis cortavam o pôr do sol que se desvanecia. Em poucos instantes, os policiais correram para o campo, armas em punho, gritando: "Ordens!" David largou o porrete, sua arrogância entrando em colapso quando o medo finalmente furou a máscara. Mãos atrás das costas. "Você está preso por agressão e tentativa de homicídio", disse um policial. Latiu. O rosto de David empalideceu quando as algemas de aço frio estalaram em seus pulsos. Mas para William e Richard, não havia satisfação em ver o agressor de sua irmã contido. Seu foco estava apenas em Ana. Sua respiração, ficando superficial. Suas pálpebras tremulando como uma vela ao vento. A ambulância chegou e os paramédicos entraram em massa, levantando Ana cuidadosamente para uma maca. William segurou sua mão com força enquanto a levavam às pressas para o veículo. "Ana, não desista. Estamos aqui. Seus irmãos estão aqui. Você não está sozinho." No hospital, luzes brancas estéreis piscavam enquanto Ana era levada para a sala de emergência. William e Richard ficaram do lado de fora, impotentes, com os punhos cerrados, rezando em silêncio. Horas se passaram, como anos até que um médico finalmente saiu, com o rosto sério. "Sinto muito", disse ele suavemente. "Nós fizemos tudo o que podíamos. Salvamos a vida de Ana, mas o bebê não sobreviveu." As palavras os destruíram. Richard bateu o punho na parede, com os nós dos dedos sangrando. William cobriu o rosto. Lágrimas rolavam sem controle. Dentro do quarto, Ana jazia pálida e imóvel, com a mão apoiada na barriga vazia. Quando ela abriu os olhos, a verdade a atingiu com mais força do que qualquer golpe. Seu filho se fora para sempre. Seu corpo tremia com soluços que ninguém conseguia se acalmar. E, no entanto, em meio à dor, um pensamento consumia William e Richard, queimando em seus peitos. Como fogo. David Devine pagaria custe o que custar. Muito antes com a confiança de um homem que era dono da sala. Ele era charmoso, espirituoso e generoso. Ou pelo menos ele sabia como desempenhar o papel. Ele notou Ana imediatamente, cativado por seu sorriso gentil e pela inocência em seus olhos. Uma garota que cresceu modestamente, longe do mundo brilhante da riqueza, sua atenção parecia uma fada. Conto. Em poucas semanas, ele a conquistou com rosas, jantares caros e promessas de eternidade. Ele sussurrou que ela era sua luz, seu anjo, a única que realmente o entendia. Ana, coração, ingênuo e puro, agarrou-se a essas palavras. Ela acreditava ter encontrado seu príncipe. Seus irmãos,
William e Richard tiveram suas dúvidas desde o início. Eles eram protetores. Homens cautelosos que aprenderam a identificar mentiras no mundo dos negócios. Mas Anna implorou que dessem uma chance a David. Ele me ama, disse ela. Ele não é como ninguém. Contra seus instintos, eles recuaram, confiando em seu julgamento. O casamento foi extravagante, um espetáculo cheio de champanhe, risos. Anna caminhou pelo corredor radiante, seu vestido branco esvoaçando como um sonho. Os olhos de David brilharam enquanto ele jurava. Amor eterno diante da família e dos amigos. Naquela noite, Anna sussurrou para si mesma. Sou a mulher mais sortuda do mundo. Mas o sonho se desfez rapidamente. No início, foi sutil. Ele a criticou. Cozinhando, suas roupas, o jeito como ela falava. Ele ignorava com uma risada, chamando-o de apenas um conselho. Mas Anna sentia. A picada de cada vez. Logo o riso se transformou em silêncio frio, e o silêncio se transformou em raiva. O primeiro tapa veio numa noite chuvosa, depois que Anna perguntou sobre suas horas tardias. David explodiu, chamando-a ingrato. Ele se desculpou depois, jurou que nunca mais aconteceria e a cobriu de presentes. Anna perdoou. Ele, acreditando que o homem que ela amava ainda estava lá. Mas o ciclo se repetiu. Os hematomas ficaram mais difíceis de esconder. As desculpas mais desesperadas. Eu tropecei, ela disse a ela. Colegas de trabalho. Eu sou apenas desajeitada. Ela não suportava a ideia da vergonha de admitir que seu casamento perfeito era uma mentira. A traição final veio silenciosamente. Anna percebeu que ele estava se afastando. Seu telefone, sempre trancado. Seu sorriso reservado para outra pessoa. Quando ela descobriu a verdade, que sua amante era Emily, ela, melhor amiga de infância. A dor era insuportável. Emily, a menina que compartilhava segredos, risos e sonhos. Agora estava compartilhando o marido de Anna. O mundo de Anna desabou, mas ela permaneceu em silêncio. Ela disse a si mesma que poderia suportar pelo bem do filho que ainda não havia nascido. Ela acreditava que, quando o bebê nascesse, as coisas poderiam mudar. David poderia amolecer. Emily poderia desaparecer. A esperança era a única coisa que a mantinha viva. Mas ficar em pé. Naquela cama de hospital, vazia e quebrada, Anna finalmente percebeu que a esperança tinha sido sua prisão o tempo todo. E para William e Richard, a esperança tinha acabado. Era a hora da guerra. David GWYN não era o homem que ele fingia ser. Para o mundo exterior, ele era um empreendedor de sucesso, com carisma e riqueza. Ele sabia como sorrir para as câmeras, apertar mãos em reuniões de negócios e encantar investidores, fazendo-os acreditar que ele era confiável. Mas, a portas fechadas, seu império foi construído sobre a areia. A verdade era mais feia do que qualquer um ousava imaginar. A fortuna de Davi. Veio menos de investimentos inteligentes e mais de apostas irresponsáveis e negócios obscuros. Mesas de pôquer de alto risco. Clubes de apostas clandestinos e empréstimos secretos de homens perigosos o deixaram afogado em dívidas. Cada vitória o fazia sentir-se invencível. Cada perda o empurrava para um desespero ainda maior. Anna nunca soube da existência oculta. Contas ou as ameaças sussurradas em ligações telefônicas tarde da noite. Ela só via o estresse em seus olhos, o jeito como ele chegava em casa. O desabafo do álcool, a raiva que transbordava a menor pergunta. Quando ela perguntou para onde estava indo o dinheiro, ele retrucou. Você não entenderia. Fique quieto e toque o seu. Parte. Mas o jogo não era seu único pecado. A fome de David por poder e prazer levou-o por caminhos mais sombrios. Emily, amiga de infância de Anna, não foi o primeiro caso. Ela era apenas a mais pessoal. Traição. Antes dela, havia outros, modelos, colegas de trabalho, estranhos de lugares obscuros. Clubes de literatura. A infidelidade de David era um segredo aberto entre seu círculo de amigos. No entanto, Anna era sempre a última a saber. O que chocou William e Richard quando começaram a cavar foi a profundidade das mentiras. Com seus vastos recursos, eles contrataram investigadores particulares,
hackers e advogados para descobrir cada detalhe oculto. O que eles descobriram fez seu sangue ferver. David estava desviando dinheiro das contas pessoais de Anna, roubando da própria mulher que confiava nele. A maioria. Ele até falsificou a assinatura dela em documentos para encobrir seus rastros. Pior, ele se gabou para os amigos de que casar com Anna não era uma questão de amor. Era uma questão de acesso. Acesso ao seu sobrenome, ao seu. Influência do irmão e a riqueza que ele esperava extrair deles. A descoberta mais cruel veio de uma gravação feita em uma festa particular. David, bêbado e descuidado, riu com seus amigos. Anna é muito estúpida para perceber que ela está apenas uma máquina de fazer bebês. É só para isso que ela serve. E quando eu terminar, a Emily vai substituí-la. Pelo menos a Emily sabe como. Me satisfaça. Quando William ouviu essas palavras, suas mãos tremeram de raiva. Richard quase quebrou a mesa de vidro à sua frente. A traição não era apenas contra Anna. Era contra eles. Família inteira. David zombou deles, os usou e machucou a pessoa que mais amavam. Para Anna, aprender a verdade foi uma adaga no coração. O homem que ela um dia acreditou ser seu príncipe não só destruiu sua vida, mas também planejou isso desde o início. Ela estava deitada em sua cama de hospital, olhando para o teto, imaginando como ela poderia ter sido tão cega. O bebê que ela carregou, os sacrifícios que ela fez, eles eram tudo pisoteado pelo egoísmo de Davi. Mas enquanto Anna chorava, seus irmãos planejavam. Eles não eram homens que perdoavam facilmente. Eles construíram impérios bilionários ao esmagar oponentes muito mais fortes que David Noah. E agora, com a fúria da família queimando dentro deles, eles estavam prontos para destruí-lo. A questão não era se Davi cairia, mas o quão longe ele seria arrastado antes do fim. Hannah Tran era o tipo de mulher que sorria mesmo quando seu coração estava quebrando. Durante anos, ela escondeu a verdade por trás de maquiagem, lenços e risadas educadas. Para seus vizinhos, ela era uma esposa dedicada. Para seus colegas de trabalho, ela era a doce professora que amava crianças. Para o mundo, ela parecia feliz. Mas, por trás, com as portas fechadas do casamento, o silêncio tornou-se seu escudo e a resistência, sua única arma. O abuso começou lentamente, quase invisivelmente. Uma voz elevada, uma porta batida, um aperto em seu pulso a apenas um pouco apertado demais. Anna disse a si mesma que não era sério, que David estava estressado do trabalho, que ele não falava sério. Mas, logo as contusões escureceram, os insultos se agravaram e os pedidos de desculpa se tornaram mais vazios. Havia noites em que ela se sentava no chão do banheiro, pressionando uma toalha fria contra a bochecha, olhando para seu reflexo com os olhos inchados. Desculpas para não poder visitá-la. Eles ficaram preocupados, mas Anna sempre os tranquilizava. Estou bem. Sério, não se preocupem comigo. Ela estava apavorada com o que David faria se eles interviessem. Ele a havia alertado muitas vezes, com a voz baixa e venenosa. Se você contar a alguém, vou fazer você se arrepender. Quando Anna descobriu que estava grávida, uma centelha de esperança acendeu seu coração. Ela acreditava que o bebê poderia mudar tudo. David poderia amolecer e se tornar o homem que ela um dia amou. Por um breve momento, ela se permitiu sonhar com uma família feliz. Ela pintou o quarto do bebê. Comprou roupas minúsculas e colocou a mão sobre a barriga todas as noites, sussurrando promessas de um futuro melhor para ela. Criança. Mas David não mudou. Na verdade, ele piorou. Ele zombou dela. Corpo enquanto ele mudava, lombava de seus desejos e se enfurecia sempre que ela demonstrava a menor vulnerabilidade. Para ele, a gravidez não foi um milagre. Foi um inconveniente. Mesmo assim, Anna resistiu. Ela sorria para seus alunos durante o dia, engolia suas lágrimas à noite e se agarrava à crença de que seu sacrifício proteger seu filho. Os hematomas desapareceram, mas o medo nunca. Toda vez que David levantou a voz, ela se encolheu. Cada vez que ele tocava nos tacos de golfe,
Seu estômago se revirava de medo. Sua única fonte de conforto vinha de pequenos momentos roubados de paz, balançando suavemente na cadeira do berçário, escrevendo cartas para seu bebê ainda não nascido, que ela nunca quis que ninguém mais visse. Nessas cartas, ela desabafou seu coração. Um dia, ela escreveu, seremos livres. Um dia, seremos apenas você e eu, seguros e felizes. Mas o destino foi cruel. Esse dia nunca chegou. Em vez disso, foi roubado dela de uma só vez. Golpe violento no campo de golfe. No exato momento em que ela ousou confrontá-lo. Agora deitada em sua cama de hospital, Ana agarrou a última carta que havia escrito, suas lágrimas encharcando o papel. O sonho de liberdade com seu bebê era ido para sempre. No entanto, enquanto seus irmãos estavam do lado de fora de seu quarto, seus rostos esculpidos em determinação, Ana percebeu algo em que ela nunca ousara acreditar antes. Ela não estava mais sozinha. E para David, que a verdade seria o início de sua queda. Os meses que antecederam a tragédia no campo de golfe foram preenchidos com uma tensão tão espessa que parecia veneno no ar. Ana andava em ovos todos os dias, sem nunca saber qual versão de David voltaria para casa. O falador suave com charme falso ou o monstro com um temperamento tão afiado quanto quebrado. Vídeo. Aos 7 meses de gravidez, ela deveria estar descansando, preparando-se para a chegada do filho. Em vez disso, ela descobriu ela se curvando para trás para evitar sua ira. Se o jantar não estivesse quente o suficiente, ele gritou. Se a casa não estivesse impecável, ele xingava. Se ela ousasse questionar sua tarde da noite, o castigo veio rápido e sem piedade. A noite que quase a destruiu para sempre começou com um simples pergunta. David tinha chegado cambaleando depois da meia-noite cheirando a uísque e perfume. Ana, exausta e pesada de criança, perguntou baixinho. Onde você estava? Seus olhos se estreitaram. Em segundos, sua mão estava em volta do seu pescoço, pressionando-a contra a parede. Não ouse me questionar, ele sibilou. Ana ofegou por ar, segurando sua barriga inchada com as mãos trêmulas. Por um momento terrível, ela pensou que ele poderia acabar com ambos. Sua vida e seus bebês ali mesmo. Então, tão repentinamente quanto começou, ele a soltou. Ela caiu no chão, tossindo, lágrimas escorrendo pelo rosto. David olhou para ela com desgosto. Você é patética. Ele cuspiu antes de sair furioso de casa. Ana passou o resto da noite balançando para trás, adiante, com as mãos protetoramente em volta do estômago. Ela sussurrou para ela. Bebê, implorando perdão por não mantê-los seguros. Foi quando ela fez uma promessa a si mesma. Se sobrevivesse à gravidez, ela o deixaria. Ela não sabia como. Ela não sabia quando. Mas ela não podia mais viver acorrentada. No dia seguinte, ela entrou em contato secretamente com Emily, a única pessoa que ela pensava que podia confiar. Ela mandou uma mensagem. Estou com medo. Acho que preciso de ajuda. Emily respondeu em um instante. Segundos. Suas palavras calorosas e reconfortantes. Não se preocupe, Ana. Estou aqui para você. Eu cuidarei de tudo. O que Ana não sabia era que Emily estava deitada na cama de David quando ela enviou aquela mensagem. Cada palavra de conforto era uma adaga afiada pela traição. Em vez de proteger Ana, Emily passou adiante sua medos para David, alimentando sua raiva, alimentando seu controle. Essa traição. O palco para o confronto no campo de golfe. Quando David convidou Ana para se juntar a ele naquela noite, ela pensou que talvez era uma oferta de paz. Talvez ele finalmente estivesse disposto a demonstrar algum respeito por ela em público. Ela se vestia com cuidado, até forçou um pequeno sorriso, convencendo-se de que era um passo em direção à reconciliação. Mas David não tinha intenção de paz. Ele queria o controle. Ele queria lembrá-la de quem detinha o poder. Naquele campo verde, cercada por homens e mulheres polidos que sussurravam atrás de taças de champanhe, a frágil esperança de Ana se despedaçou mais uma vez. Ela o confrontou sobre Emily,
com a voz trêmula, mas determinada. Foi a coisa mais corajosa que ela já fizera. Por essa coragem, David ergueu seu taco de golfe. O golpe que se seguiu não levaria apenas o bebê dela. Iria acender uma guerra. Seus irmãos estavam mais do que prontos para lutar. A sala de espera do hospital estava silenciosa, exceto pelo tic-tac de um relógio ocasional a arrastar de pés de enfermeiras. William e Richard sentaram-se lado a lado. Seus ternos caros amassados, seus rostos marcados pela exaustão. Ambos os homens construíram impérios do nada. William nas finanças, Richard no mercado imobiliário, mas nada os havia preparado para a visão de sua irmã deitada, quebrado em uma cama de hospital. Quando o médico deu a notícia de que o bebê de Anna não havia sobrevivido, algo dentro. Ambos os irmãos racharam. Richard socou a parede até que seus nós dos dedos se partiram, com sangue escorrendo pela mão. William, o mais velho e geralmente mais calmo, afundou-se em uma cadeira, enterrando o rosto nas palmas das mãos. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou. Finalmente, William ergueu a cabeça, com os olhos vermelhos, mas ardendo de fúria. Isso não é só sobre Anna. Ele matou o filho dela. Ele tentou matá-la. David Moon não pode escapar dessa. Richard assentiu, com o maxilar tenso. Ele acha que é poderoso porque acena com dinheiro e mente, mas não tem ideia de quem é. Lidando com faremos com que ele se arrependa de cada contusão, cada insulto, cada lágrima que causou a Anna. Ambos sabiam que, não importa quanto tempo demorasse, eles o destruiriam pedaço por pedaço. Richard, sempre o estrategista, puxou o seu telefone e começou a fazer ligações. Vamos investigar suas finanças. Se ele estiver escondendo dívidas ou cometendo fraude, descobriremos. Isso, acrescentou William. E seus negócios. Vamos rastrear cada mulher, cada escândalo, cada segredo sujo. O mundo verá quem ele realmente é. Mas por trás da raiva, havia outra emoção. Culpa. William cerrou os punhos. Deveríamos ter visto isso antes. Devíamos tê-la protegido. Ela implorou para confiarmos nele. E nós deixamos. Isso não vai acontecer. De novo. Nunca mais. Richard colocou a mão no ombro do irmão. Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o que acontece a seguir. Anna não está mais sozinha. Quando eles voltaram para o quarto de Anna, ela estava acordada, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela os encarou com uma mistura de vergonha e desespero. Eu deveria ter ido embora. Ele vai te matar mais cedo. Ela sussurrou. William se ajoelhou ao seu lado. Não, Anna, não ouse se culpar. Ele é um monstro. Não você. De agora em diante, você não precisa mais lutar sozinho. Nós carregaremos isso para você. Richard acrescentou suavemente. Nós prometemos. Anna, ele vai pagar. Tiraremos tudo dele, assim como ele tirou tudo de você. Anna fechou os olhos, uma única. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Pela primeira vez em anos, ela sentiu um lampejo de segurança. Seus irmãos estavam ali. Eles. Não deixaria David machucá-la novamente. E em algum lugar do outro lado da cidade, David sentou-se presunçoso em uma cela de detenção, acreditando que poderia comprar sua saída, sem saber que 2 bilionários tinham acabado de declarar guerra contra ele. Na manhã seguinte, a história já estava estampada em todas as telas de televisão e feeds de notícias do mundo. Cidade. As manchetes gritavam: empresário preso por agredir esposa grávida. Clube de golfe exclusivo. Fotos de David algemado inundaram a internet. Seu antigo. Imagem polida destruída em uma única noite. Repórteres aglomeraram-se do lado de fora do hospital, desesperados por um vislumbre de Anna ou seus poderosos irmãos. Câmeras disparavam, microfones eram empurrados para a frente, vozes gritavam umas sobre as outras. É isso. É verdade que ela perdeu o bebê. A família Tran vai apresentar queixa. David não tem uma amante? O porta-voz da família Tran emitiu um breve comunicado. Nossa prioridade é a saúde de Anna. Nós iremos buscar justiça com todas as vias legais disponíveis.
Foi calmo, controlado e profissional. Exatamente o que a mídia esperava de dois bilionários. Mas por trás das palavras polidas havia uma tempestade, de fúria prestes a explodir. Dentro do hospital, Ana assistia à cobertura da TV de sua cama, com o coração doendo. Cada manchete, cada foto era mais um lembrete de sua humilhação, de sua perda. Ela virou o rosto para longe da tela, sussurrando: "Eu nunca quis isso. Eu nunca quis que minha dor fosse uma espetáculo." William sentou-se ao lado dela, sua mão pousando suavemente na dela. "Eu sei, Ana, mas às vezes o mundo precisa ver a verdade para acreditar." Ele se escondeu atrás do seu charme por muito tempo. Agora todos vê-lo como ele realmente é. Richard entrou na sala segurando seu telefone. "É pior do que pensávamos," ele disse sombriamente. "O advogado de David já está distorcendo a história. Ele está alegando que David agiu em legítima defesa e que Ana atacou ele primeiro." Os olhos de Ana se arregalaram em descrença. "Ele está me culpando?" Ela. A voz falhou, a injustiça cortando seu peito. Richard assentiu. "Ele está desesperado. A única chance dele é te pintar como estável e ele tem Emily o apoiando." O nome atingiu Ana como um raio. Tapa. Emily, sua amiga de infância, sua confidente, a mulher em quem ela confiava. Com cada segredo, a traição ainda cortava fundo. E agora ameaçava destruir a pouca força que lhe restava. "Ela está dando entrevistas," continuou Richard, com um tom amargo. "Ela está dizendo. David confidenciou a ela que você tem sido emotiva e imprevisível. Ela está desempenhando o papel de amiga leal enquanto apunhalando você pelas costas." Ana cobriu o rosto com as mãos, o corpo tremendo. "Por quê? Porque ela faria isso com eu." A voz de William endureceu. "Porque ela nunca foi sua amiga. Ela era amante dele, e agora é seu escudo." "Wise, não se preocupe, nós a denunciaremos também." Lá fora, o frenesi da mídia aumentava. Programas de entrevistas debateram o caráter de Ana. Colunas de fofocas dissecaram seu casamento e paparazzi acamparam do lado de fora da hospital dia e noite. Os amigos de David cochichavam sobre traição. Seus parceiros de negócios cortaram laços e seu império começou a desmoronar. Mas David, sentado em sua cela, sorriu. Ele ainda acreditava. Ele poderia distorcer a narrativa, comprar as pessoas certas e sair livre. Ele tinha feito isso. Já tinha feito isso antes, e ele pensou que poderia fazer de novo. O que ele não sabia era que William e Richard já tinham se mudado. O jogo em seu campo de batalha. Eles não estavam apenas lutando por Ana. Eles estavam orquestrando um acerto de contas público. E logo surgiria uma evidência de que nenhum advogado, nenhuma amante, nenhuma mentira jamais poderia explicar. Para Ana, o quarto de hospital havia se tornado um santuário e uma prisão. Ela estava segura da raiva de David, mas não das manchetes que pareciam gritar sua humilhação de volta para ela. Ela evitou TV sempre que possível, mas ela não conseguia escapar dos sussurros das enfermeiras, do zumbido interminável do seu telefone ou do olhares de pena dos visitantes. A traição que mais a assombrava não era a violência de David. Era Emily, a mulher que trançava o cabelo antes dos bailes da escola. A garota com quem ela costumava ficar acordada até tarde, sussurrando segredos debaixo dos cobertores, a amiga em quem ela confiava mais do que em qualquer outra pessoa. Agora, a mesma mulher estava diante das câmeras, suas palavras perfeitamente ensaiadas, pingando veneno disfarçado de preocupação. "Ana tem estado sob muito estresse," disse Emily em uma entrevista. "David me confidenciou muitas vezes. Ele temia por sua segurança. Acho que as pessoas estão se apressando em julgá-lo sem conhecer toda a história." Para o público, Emily parecia calmo, solidário, quase santo. Para Ana, era como se uma faca se afundasse mais a cada frase. Richard foi o primeiro a trazer a prova inegável. Sentou-se ao lado da cama de Ana, com a expressão tensa. "Você precisa para ver isso," disse ele, estendendo o celular. Na tela, havia uma série de fotos. David e Emily juntos,
braços entrelaçados, lábios pressionados em beijos secretos do lado de fora de um hotel de luxo. Ana ficou sem fôlego. Suas mãos tremeu enquanto percorria as imagens, cada uma mais contundente que a anterior. A foto final mostrava David apoiando a mão na cintura de Emily, da mesma forma que ele costumava segurar Ana quando ela ainda acreditava em suas mentiras. Lágrimas. Sua visão ficou turva. Ela deveria ser minha irmã. Ana sussurrou, com a voz embargada. Como ela pôde fazer isso? William ficou perto da janela, com o maxilar cerrado. Porque ela queria o que você tinha. A casa, o dinheiro, a atenção. David prometeu a ela a vida que você viveu. Ela não era sua amiga, Ana. Ela estava esperando por sua chance de aproveitar tudo de você. Ana pressionou a mão contra o peito, lutando para respirar apesar da dor. A Emily, cada medo, cada lágrimas foram usadas contra ela. A notícia chegou à internet em poucas horas. Fotos vazaram e foram publicadas em sites de fofocas e redes sociais. Opinião pública virou como uma maré. Emily não era mais a amiga devotada. Ela era a amante que ficará ao lado enquanto Ana era espancada. E quebrado. Multidões se reuniram em frente ao seu apartamento, gritando seu nome com desprezo. Antigos amigos cortaram laços. O mesmo. Repórteres que antes elogiavam sua lealdade agora a chamavam de cobra. Emily tentou se defender, mas seu corpo cuidadosamente construído. A máscara estava se desintegrando. Mesmo assim, David se agarrou a ela como sua última tábua de salvação. Depois de um telefonema desesperado da prisão, ele disse a ela: "Não me abandone. Se você permanecer leal, podemos vencer isso juntos." Mas a lealdade construída sobre mentiras é frágil. O mundo de Emily estava desmoronando e seu medo crescia a cada manchete, a cada mensagem raivosa, cada ameaça sussurrada em sua porta. E quando os irmãos revelaram a próxima evidência, até Emily perceberia que não havia saída. O hospital cheirava a antisséptico e flores fracas do buquê que uma enfermeira tinha deixado ao lado da cama de Ana. Ela sentou-se ereta, com o rosto pálido, mas seus olhos não estavam mais vazio. A dor ainda estava lá, pesada e aguda. Mas algo novo começava a se agitar, uma força silenciosa. Foi essa força que a carregou quando ela finalmente disse: "Traga-a aqui." Os irmãos trocaram olhares inquietos. William franziu a testa. "Ana, você não precisa vê-la. Ela não merece um segundo olhar do seu tempo." Mas a voz de Ana era firme. "Eu preciso. Não por ela. Por eu." Relutantemente, Richard fez a ligação. 1 hora depois, Emily entrou na sala. Ela usava óculos escuros, o cabelo recuou, com os lábios trêmulos enquanto os repórteres tiravam fotos dela entrando no hospital. Sua imagem antes perfeita tinha rachada sob o peso do escândalo. Mas quando ela entrou no quarto de Ana, seu tom era tão ensaiado como sempre. "Ana," ela começou suavemente, tirando os óculos. "Vim porque queria explicar." "Explique." A voz de Ana cortou o ar. "Explique como você me traiu. Como você ficou ao lado do homem que destruiu meu filho, minha vida." Emily se encolheu, mas tentou se manter firme. "Eu nunca quis te machucar, David. Ele precisava de mim." "Você não entendo, Ana. Ele disse que você estava instável, que estava perdendo o controle." Eu pensei: pare. Os olhos de Ana brilharam, e, pela primeira vez em anos, Emily viu a força por trás da natureza gentil de sua amiga. "Não ouse distorcer isso. A culpa é minha. Você sabia quem ele era. Você viu os hematomas e mesmo assim o escolheu." O silêncio na sala era sufocante. William ficou de braços cruzados, o olhar penetrante em Emily. Richard se inclinou contra a parede, punhos cerrados, contendo-se para não jogá-la para fora. A compostura de Emily rachou. "Eu amei ele," ela confessou, com a voz trêmula. "Eu pensei que ele iria deixá-lo, que poderíamos ter um futuro juntos. Eu não queria que isso fosse tão longe." O riso de Ana era oco, quebrado. "Você não queria que isso fosse até aqui."
Emily. Perdi meu bebê por causa dele e porque você lhe deu confiança para continuar me machucando. Você não era apenas sua amante. Você era cúmplice dele. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Por favor, Ana. Acredite, eu não sou o inimigo aqui. A mídia distorceu tudo. A mão de Ana se ergueu, silenciando-a. Não, o mundo finalmente está vendo você como você é. Você me traiu da maneira mais profunda possível. Você não era apenas meu amigo, você era meu irmã, e você o escolheu em vez de mim. Pela primeira vez, Emily não teve resposta. Lábios tremeram, suas lágrimas derramaram, mas nenhuma desculpa veio. O peso de sua traição encheu a sala, sufocante, inegável. Ana recostou-se nos travesseiros, a voz firme, mas firme. Sai fora. Nunca mais quero te ver. Emily ficou paralisada por um momento antes de se virar para a porta. Seus passos ecoaram pelo corredor, cada um soando como o fim de uma amizade para a vida toda. Mas quando a porta se fechou atrás dela, o telefone de William vibrou. Ele olhou para a tela, sua expressão endurecendo. Ana, ele disse lentamente, você precisa ouvir isso. Eles acabaram de descobrir algo ainda pior sobre David. O rosto de William estava pálido quando ele se abaixou. Seu celular, o brilho da tela refletindo em seus olhos. Ana sentou-se ereta, com o coração acelerado. O que foi? Ela perguntou, com a voz trêmula. Ele trocou o olhar com Richard antes de responder. Não se trata apenas de abuso. David não é apenas um homem violento, ele é um criminoso. E as evidências estão surgindo. Richard pegou o telefone. Entregou a Ana. Na tela havia documentos, extratos bancários, transferências eletrônicas e e-mails. Eles revelaram uma rede emaranhada de contas offshore, empresas falsas e dívidas de jogo ilegal que se estendia por 3 países. Milhões de dólares entraram e saíram, e grande parte disso remontava ao dinheiro roubado da própria Ana. Seu baio. Apertou enquanto ela rolava a tela. Ele pegou minhas economias. Sua voz falhou. A conta. Abri a porta para o futuro bebê. Ele a esvaziou. Richard cerrou os dentes. Não. Acabou de esvaziar. Ele usou como garantia para empréstimos de pessoas que você não quer conhecer. Homens perigosos. Se ele não tivesse foi preso pelo que fez com você, eles podem ter vindo atrás dele e de você. O estômago de Ana revirou. A traição foi mais profundo do que ela jamais imaginara. Não era apenas seu corpo, sua confiança ou seu casamento que David havia violado. Era seu próprio futuro. William se inclinou para a frente, seu tom frio e preciso. Os investigadores descobriram que ele falsificou sua assinatura. Ele transferiu fundos em seu nome. Legalmente, isso faz de você responsável se não esclarecermos isso. Mas não se preocupe, nós cuidaremos disso. Vamos enterrá-lo com suas próprias mentiras. Ana pressionou o seu mão contra o peito, tentando acalmar a respiração. Como pude ser tão cega? Os olhos de William suavizaram por um instante. Momento. Não se culpe. Homens como ele sobrevivem de engano. Eles enganam pessoas boas, fazendo-as acreditar que são algo que não são. Ele enganou você, mas não pode mais nos enganar. Richard andava de um lado para o outro na sala, com a voz cada vez mais firme. Vamos garantir que o mundo inteiro veja isso. O abuso, a infidelidade, a fraude. Ele não perderá apenas a liberdade. Ele perderá todo o respeito, todo o dinheiro, todo o aliado. As lágrimas de Ana escorriam silenciosamente. Desta vez, ela não chorava por fraqueza. Era tristeza misturada com raiva. Uma tristeza que o futuro do seu bebê tinha sido jogado fora. Raiva por ter sido tratada como nada mais do que um peão na vida de David. Esquemas. Quero que ele seja exposto. Ela sussurrou. Não só por mim, mas por todas as mulheres que ele já machucou. Por todas as pessoas. Ele já me traiu. Quero que ele fique nu. William assentiu. Então é isso. Exatamente o que faremos. Os irmãos imediatamente começaram a trabalhar com sua rede.
Os advogados prepararam novas acusações. Os investigadores rastrearam todos os ativos ocultos. Quem ainda estendeu a mão foi David, o mesmo homem a quem ela havia amarrado seu destino. David, a mídia está me destruindo, Emily. Sussurrou, com a voz embargada. Me chamam de cobra, destruidora de lares. Não consigo nem andar na rua. E agora as fotos. Todo mundo sabe. Deixe-os falar. David retrucou. Eles não importam. O que importa é a sobrevivência. Você e eu éramos tudo o que tínhamos. Ficou para trás. Se você ficar comigo, podemos lutar contra isso. Eu vou sair. Eu vou retomar tudo o que roubaram de nós. As mãos de Emily tremiam enquanto ela segurava o telefone. No fundo, ela conhecia as promessas de David. Estavam vazios, como sempre estiveram. Mas ela estava presa. Ela havia queimado todas as pontes para ele. Abandonar. Conhecê-lo agora significaria enfrentar o mundo sozinha. E a ideia de ficar completamente sozinha a aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. O que você quer que eu faça? Ela perguntou finalmente. Um sorriso lento se curvou nos lábios de David. Nós atacamos primeiro. Eles. Acho que eles podem me arruinar com evidências. Ótimo. Vamos dar a eles um escândalo de sua próprio. Você vai aparecer na frente das câmeras chorando, dizendo que Ana inventou tudo. Dizer que os irmãos dela estão usando a riqueza para difamar. Vamos pintá-la como instável, ciumenta e vingativa. Vamos fazer dela a vilã. Emily hesitou. Mas Ana. Ela perdeu o bebê. Todo mundo sabe disso. A voz de David endureceu. Então usamos isso contra ela. Diga que ela está me culpando porque não consegue encarar a verdade. As pessoas adoram drama, Emily. Elas vão acreditar no que faz a melhor história. E com o dinheiro certo, as pessoas certas, as histórias podem mudar. Emily fechou os olhos, envergonhada, queimando suas bochechas. Mas o desespero no tom de David a puxou de volta. Ela havia escolhido seu lado há muito tempo. E agora? Ela estava longe demais para voltar atrás. Ok. Ela sussurrou. Eu vou fazer isso. Boa menina. David murmurou. Fique ao meu lado, e quando isso acabar, seremos você e eu. Chega de segredos. Quase que nenhum deles. Sabia que William já havia previsto isso. Os irmãos tinham ouvidos em todos os lugares, advogados, repórteres, até guardas dentro da prisão. Cada palavra que David falou naquela ligação estava sendo gravada, registrada e preparada como evidências. Emily pensou que estava se salvando. David pensou que estava enganando bilionários. Mas atrás. Já estavam 3 passos à frente. E a armadilha estava prestes a disparar. O 3. Irmãos não eram homens comuns. Eles construíram suas fortunas com base em estratégia, previsão e capacidade de esmagar oponentes que os subestimaram. E David e Von, arrogantes e imprudentes, cometeram o erro de tratá-los como amadores. 2 dias após o telefonema de David para Emily, William estava sentado em seu escritório na cobertura, uma parede de vidro, com vista para a cidade. Sobre sua mesa havia uma pasta cuidadosamente etiquetada. Dentro dela, havia transcrições de cada palavra que David havia dito. Cada frase manipuladora. Cada promessa venenosa. O sistema de gravação da prisão havia capturado tudo. Richard andava de um lado para o outro, com os punhos cerrados. Ele quer retratar Ana como instável. Ele quer transformar o sofrimento dela em algo. Em uma arma. Então vamos ver como o mundo reage ao ouvir a voz dele conspirando contra ela. Lábios de Williams. Se curvou num sorriso frio. Exatamente. Não apenas revidamos, como deixamos que ele se destrua. Os irmãos ligaram para uma jornalista de confiança, uma mulher conhecida por expor corrupção. Em poucas horas, o áudio estava em sua posse. Ao amanhecer do dia seguinte, estava em todo lugar. A gravação foi transmitida em todos os canais de notícias, todas as plataformas de mídia social. A voz de David, carregada de malícia, ecoou pelas salas de estar e escritórios. Digamos, ela está me culpando porque não consegue encarar a verdade. As pessoas adoram drama. Emily,
Elas vão acreditar no que faz a diferença. História. A reação foi imediata e brutal. Hashtags como Justiça para Ana e David expôs tendências mundiais. Manifestantes se reuniram em frente ao tribunal com cartazes dizendo: proteja mulheres, punir abusadores e nenhuma misericórdia para David. A reputação de Emily, já pendurada por um fio, desabou completamente. Clipes de suas entrevistas chorosas foram reproduzidos junto. As instruções frias de David provavam que ela não passava de uma marionete. Estranhos gritavam com ela na rua, lançando insultos e bebidas. Antes admirada, agora desprezada. Ana assistia à cobertura da sua cama de hospital, com as mãos tremendo ao ouvir as palavras de David. A dor era aguda. Mas, pela primeira vez, ela se sentiu justificada. O mundo finalmente sabia a verdade. Ela não era instável. Ela não era uma mentirosa. Ela era uma sobrevivente, e a máscara de David havia sido arrancada. Richard ficou ao lado dela, a voz firme. Isso é só o começo, Ana. Vamos garantir que ele nunca mais machuque ninguém. Enquanto isso, em sua cela, David explodiu em fúria. Ele jogou uma cadeira para o outro lado da sala, gritando para os guardas, exigindo saber quem havia vazado a ligação. Mas nenhuma birra poderia desfazer o que já havia se espalhado como fogo. Os advogados entraram em pânico, lutando para conter os danos, mas as evidências eram inegáveis. Mesmo assim, David se recusou a dar. Vou sair daqui. Ele rosnou para si mesmo. O dinheiro fala. As pessoas podem ser. Comprei. Os trans acham que venceram, mas não sabem do que eu sou capaz. E como se o destino estivesse zombando dele, os guardas enfiaram uma carta por entre as grades. O envelope trazia o nome David. Não via há anos, uma figura poderosa de seus dias de jogador. Alguém perigoso. Alguém que nunca perdoava. Dívidas. Quando David rasgou a carta, as palavras dentro dela fizeram seu sangue gelar. Seus inimigos não eram apenas os trans. Mas alguém muito mais escuro estava se aproximando. David não sentou-se na beirada de sua prisão estreita, a carta tremendo em suas mãos. As palavras estavam escritas em letras maiúsculas nítidas, cada uma cortando. Mais profundo que o outro. Sua dívida está vencida. Nós avisamos. O mundo pode acreditar que você está sendo julgado por agressão. Mas sabemos a verdade. Você nos deve, David. E agora você vai pagar com sangue ou em dinheiro. Escolha sabiamente. Assinado apenas com o nome Victor. O rosto de David ficou pálido. Victor não era um credor comum. Ele era uma figura notória no mundo do jogo clandestino. Um homem, sussurrado nos círculos de pôquer dos bastidores. Implacável, violento e implacável, Victor era conhecido por cobrando dívidas de maneiras que viraram manchetes. Manchetes com corpos anexados. David havia contraído muitos empréstimos de Victor anos atrás, certo de que poderia ganhar muito e pagar tudo de volta. Em vez disso, suas perdas aumentaram e sua arrogância empurrou-o mais fundo no poço. Ele pensou que poderia sair com seu charme, ganhar tempo ou blefar até encontrar um milagre. Mas Victor não era um homem que tolerava desculpas. Agora sentado atrás David percebeu que estava preso por todos os lados. Os trans estavam destruindo publicamente. Victor estava ameaçando destruí-lo em particular. E a única aliada que lhe restava era Emily, cujo próprio mundo estava entrando em colapso. Quando Emily visitou a prisão mais tarde naquela semana, Moon estava prestes a aprender o que era o verdadeiro medo. Os dias após a cirurgia de Ana se misturaram em uma névoa de dor. Silêncio. Ela mal falava, mal comia. Enfermeiras entravam e saíam, examinando-a vitais, oferecendo um suave encorajamento. Mas Ana se sentia vazia, como se sua alma tivesse. Foi esculpida e deixada naquele campo de golfe com seu filho. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via o rosto de David, contorcido de raiva. O balanço do porrete, o grito que saiu de sua garganta, sempre por baixo de tudo. O vazio devastador de saber que seu bebê havia partido. A princípio, Ana pensou que nunca se recuperaria.
Mas a dor tem um jeito de se remodelar. Lentamente, nas horas silenciosas da noite, ela percebeu que se deixasse o desespero consumi-la, David venceria. Ele já havia levado o filho dela, e ela não o deixaria levar o que restava de seu espírito. Manhã, quando a luz do sol entrava pela janela do hospital, Ana pediu um espelho à enfermeira. Suas mãos tremiam. Enquanto o segurava, ela mal reconheceu a mulher que a encarava. Seus olhos estavam inchados, sua pele pálida, seus lábios rachado. Mas por trás da fragilidade, havia algo mais. Algo mais forte. William entrou na sala assim que... Então, parando ao vê-la segurando o espelho. Você é linda, Ana, disse ele suavemente. Ela abaixou o espelho. Lágrimas nos olhos. Não, não estou. Ainda não, mas estarei. Foi a primeira vez em semanas que seus irmãos viam uma centelha de luta em sua voz. Richard deu um passo à frente, seu rosto normalmente severo. Amolecimento. Essa é a Ana que conhecemos, aquela que nunca desiste. Os irmãos a cercaram de apoio. Eles providenciaram terapeutas, nutricionistas e até sessões particulares de yoga para ajudá-la. Curar. No início, Ana resistiu. Ela não queria ser incomodada. Mas, aos poucos, ela se permitiu apoiar-se neles. Cada sessão, cada conversa, tornou-se um tijolo na fundação de sua recuperação. Ela começou escrevendo um diário, escrevendo sua dor, sua raiva, suas esperanças. Nas páginas, ela confrontou tudo o que havia enterrado. Anos, as noites de abuso, a traição de Emily, a vergonha que ela carregava como uma corrente. E com cada palavra, ela sentia o levantamento de peso pedaço por pedaço. Semanas depois, Ana fez sua primeira caminhada ao ar livre. O hospital. O ar estava fresco, trazendo o leve aroma de flores de um jardim próximo. Ela fechou os olhos, inspirando profundamente, deixando a brisa fresca passar por ela. Pela primeira vez desde a tragédia, ela se sentiu viva. Não inteira ainda, mas viva. Richard caminhou ao lado dela, segurando seu braço. Você não precisa se apressar, disse ele. Não estou com pressa, respondeu Ana, com o olhar fixo à frente. Estou seguindo em frente. Sua força crescia a cada dia que passava. Ela começou a sorrir novamente. Não o sorriso educado e vazio que ela usava há anos, mas uma genuína nascida da resiliência. Mas mesmo enquanto ela reconstruía, Ana sabia que a tempestade não tinha acabado. David ainda estava tramando em sua cela. Emily ainda estava desesperada. As sombras de Victor aproximavam-se cada vez mais. E uma noite, enquanto Ana fechava o seu diário e se preparava para descansar, uma enfermeira entrou com uma expressão cautelosa. Senhorita Tré, disse ela suavemente. Há alguém pedindo para vê-la. Alguém de seu passado. Ana ergueu os olhos da cama do hospital, seu coração se apertando com as palavras da enfermeira. Alguém dela. Passado. Ela não tinha certeza se tinha forças para enfrentar alguém fora de sua família ainda, mas a curiosidade a empurrou. Sua hesitação. Quem é? Ela perguntou suavemente. O enfermeiro hesitou. Ele disse que seu. O nome dele é Daniel Lee. Ele diz que te conheceu na faculdade. O nome atingiu Ana como um choque. Daniel. As memórias voltaram. Estudando até tarde na biblioteca, rindo de macarrão instantâneo na cozinha do dormitório, a maneira gentil como ele tinha. Sempre incentivou seus sonhos. Daniel era seu melhor amigo naquela época. Talvez até algo mais antes que a vida a puxasse. Em direções diferentes. A garganta de Ana se apertou. Mande-o entrar. Momentos. Mais tarde, a porta se abriu e um homem alto entrou. Daniel parecia mais velho, mais maduro, mas seus olhos gentis não tinham. Mudou. Ele usava um jaleco de médico, seu distintivo do hospital preso com cuidado ao peito. Ana, disse ele baixinho, quase, como se temesse que o som do nome dela pudesse quebrá-la. Faz muito tempo. Lágrimas brotaram em seus olhos. Daniel, eu não sabia que você tinha voltado. Ele deu um pequeno sorriso. Trabalho no exterior há anos, mas quando
Ao saber do ocorrido, não consegui ficar longe. Seu coração doeu com as palavras dele. Sem julgamento, sem pena, apenas preocupação. Ele puxou uma cadeira para o lado da cama, sua presença firme. Sinto muito por tudo o que você passou, ele disse gentilmente. Você não merecia nada disso. Ana baixou o olhar. Eu sinto como se eu deveria ter visto os sinais. Deveria ter ido embora antes. Talvez então meu bebê. Sua voz falhou, lágrimas escorrendo pelo seu corpo. Bochechas. Daniel estendeu a mão. Sua mão pairando por um momento antes de pousar levemente sobre a dela. Não, Ana, não culpe. Você mesma. Abusadores são mestres em esconder seu verdadeiro eu. Você o amava, e ele traiu esse amor. A culpa é dele, não. Você. Por um momento, Ana permitiu-se confiar no conforto das palavras dele. Já fazia tanto tempo que ninguém falava com ela sem julgamento, sem raiva. As cartas de seu irmão a amavam, mas a fúria deles contra Davi muitas vezes ofuscava a própria dor dela. Daniel, no entanto, ofereceu algo diferente. Compreensão. Richard logo entrou na sala, parando de repente ao ver Daniel. Seus instintos protetores se acenderam imediatamente. Quem é? Isso. Ana explicou rapidamente. Richard estreitou os olhos, mas Daniel se levantou. Estendeu a mão. Daniel estava deitado. Velho amigo de Ana. Eu também sou médico. Aqui. Eu só queria saber como ela estava como amiga. Richard apertou sua mão com relutância, mas lançou a Ana um olhar de advertência como se dissesse: tenha cuidado. Quando Daniel saiu, Ana sentiu um calor pairar no quarto. Ressurgiram lembranças do rapaz que costumava trazer-lhe café antes dos exames, aquele que uma vez lhe disse que ela merecia. Alguém que a tratava como um tesouro. Naquela época, ela não entendia o peso daquelas palavras. Agora, elas ecoavam em seu coração. Naquela noite, Ana olhou para o teto, seus pensamentos acelerados. Ela estava começando a sarar, mas o retorno de Daniel despertou algo que ela não sentia há anos. Esperança. E ela não tinha ideia disso. A presença de Daniel logo se tornaria mais do que um conforto. Ela o colocaria no fogo cruzado da guerra contra Davi. O público se voltou contra David Van. As gravações se tornaram virais. As manchetes eram implacáveis. E seu outrora leal aliados o estavam abandonando um por um. Mas mesmo dentro de sua cela, David recusou-se a aceitar a derrota. Seu orgulho era grande demais, sua fome de controle, profunda demais. Ele passou horas andando de um lado para o outro. Ela sentou-se sobre o vidro grosso. David inclinou-se para a frente, seus olhos ardendo de intensidade. Eles acham que os prenderam. Nós, disse ele, com a voz baixa e cortante. Mas podemos reverter isso. Se agirmos corretamente, podemos destruir Ana e seus irmãos de uma vez por todas. A voz de Emily tremeu. David, não sei quanto mais posso aguentar. Todos me odeiam. Eles me chamam de cobra, de mentiroso. Deixe-os, David retrucou. Esse ódio pode. Seja útil. Você vai se fazer de vítima. Diga que a família da Ana está usando o dinheiro para nos silenciar. Pinte-a como vingativa. Instável. As pessoas adoram uma história de azarão. Vamos dar uma a elas. Emily hesitou. Mas David continuou. E tem mais. Ainda tenho contatos. Nem todo mundo me abandonou. Se eu conseguir espalhar a notícia, pode nos dar tempo. Mas preciso que você siga em frente, Emily. Sem você, isso tudo vai por água abaixo. Seu peito apertou. No fundo, ela sabia que estava presa a um navio afundando. Mas seu orgulho, sua vergonha e seu medo a deixou sem saída. O que você quer que eu faça? Ela sussurrou. David deu um sorriso irônico, a vitória brilhando em seus olhos. Vá à televisão. Chore. Diga que foi assediado pelos irmãos de Ana. Diga que eles te ameaçou. Se você conseguir plantar a dúvida necessária, o tribunal hesitará. É tudo o que preciso, uma rachadura na caso. Dias depois, Emily apareceu em um talk show matinal. Sua voz tremeu quando ela disse às câmeras:
Eu só queria apoiar minha amiga Ana, mas seus irmãos, homens com mais dinheiro do que qualquer um pode imaginar, estão me ameaçando. Estão tentando arruinar minha vida. David não é perfeito, mas ele não merece esta caça às bruxas. Por um momento, a aposta funcionou. Social. A mídia fervilhava de opiniões divididas. Alguns criticavam Emily, questionando se os irmãos Tran tinham ido longe demais. Outros viam, através do ato, chamando sua performance de mentiras dignas de um Oscar. Dentro do hospital, Ana assistiu à entrevista, com o estômago embrulhado de desgosto. Ela ainda o está protegendo, sussurrou. William desligou a TV, com o maxilar tenso. Então, vamos interromper todos os movimentos que eles tentarem fazer. Eles acham que isso é um jogo. Não têm ideia de quem estão enfrentando. Mas, enquanto ele falava, seu telefone vibrou com mensagem urgente de um de seus investigadores. A mensagem continha um videoclipe que mudaria a batalha inteiramente e colocou Emily em mais perigo do que ela jamais imaginou. Williams. O telefone vibrou insistentemente, a tela piscando com uma mensagem segura do investigador principal. Ele abriu rapidamente, estreitando os olhos quando o vídeo começou a tocar. Richard inclinou-se sobre o ombro, ambos os irmãos instantaneamente congelados pelo que viram. A filmagem era granulada, capturada por câmera dentro de uma suíte de hotel de luxo, mas as imagens eram nítidas o suficiente para não deixar dúvidas. David e Emily sentaram-se juntos em sofá de pelúcia, taças de vinho na mão. Suas vozes ecoavam pelos alto-falantes, despreocupadas, transbordando de desprezo. A risada da Emily foi cortante. Ela realmente acreditou em mim. Depois de tudo, ela ainda achava que eu era sua amiga. David deu um sorriso irônico, puxando-a para mais perto. Ana sempre foi ingênua, por isso era fácil controlá-la. Mas com os irmãos por perto, ela é um problema. Precisamos acabar com ela antes que ela nos destrua completamente. Emily girou o vinho, o tom ficando frio. Não se preocupe, vou garantir que o mundo a veja como instável. Ela vai ficar. O humilhado, não nós. O clipe terminou ali, a imagem congelada no sorriso arrogante de David. Richard bateu o punho contra a mesa. É isso. É o prego no caixão deles. Ninguém pode distorcer isso. É a prova do caso. A prova da conspiração. A prova de que Emily nunca foi sua amiga. Williams apertou o maxilar. Nós liberamos isso cuidadosamente. Não apenas para a imprensa, mas diretamente para a acusação. Não se trata mais apenas da opinião pública. Trata-se de colocando-os atrás das grades, onde deveriam estar. Dentro do quarto do hospital, Ana assistia ao vídeo com as mãos trêmulas. Cada palavra de Emily era mais profunda que a anterior. Ela esperava uma traição, mas ouvi-la dita em voz alta com tanta intensidade. A crueldade quebrou algo dentro dela. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela sussurrava. Eu a amava como se fosse da família. William colocou a mão gentilmente em seu ombro. Eu sei, Ana, mas agora o mundo inteiro verá a verdade. Ela. Não posso mais te machucar. O vídeo se espalhou como fogo após o vazamento. Os apresentadores dos telejornais o reproduziram indefinidamente, parando para enfatizar as palavras de David, a risada de Emily, a arrogância condenatória de sua conspiração. Os comentaristas rasgaram, desmembrando suas mentiras. As redes sociais explodiram em indignação, e qualquer simpatia que Emily tivesse conseguiu juntar tudo evaporou da noite para o dia. A multidão do lado de fora do apartamento dela ficou mais barulhenta e furiosa. Gritos de justiça. Para Ana ecoou pelas ruas. Os manifestantes seguravam cartazes com o rosto de Emily riscado, chamando-a de traidora, uma manipulador, um monstro. Para David, a filmagem selou seu destino. Seu advogado, antes confiante, agora parecia pálido e derrotado, como ele admitiu em particular. Não há como voltar atrás. Mas, para Emily, as consequências foram ainda piores. Ela não conseguia sair de casa sem ser cercada. Não conseguia atender o telefone, sem ouvir ameaças. As paredes estavam se fechando. Pela primeira vez,
Ela percebeu que David não poderia protegê-la. Tarde da noite, Emily estava sentada em seu apartamento escuro, segurando seu telefone. Na tela, havia uma única mensagem de David. Fique forte. Não me traia agora. Ou nós dois afundamos. Suas mãos tremiam violentamente. Ela estava se afogando, odiada por um mundo, abandonada pela família, presa pelas garras de David. E no fundo, Emily sabia que tinha apenas duas opções. Esquerda. Ou desça com David, ou traia antes que ele a traísse. Emily não dormia há dias. Seu apartamento, antes um espaço imaculado decorado com móveis luxuosos, agora parecia uma gaiola. As cortinas permaneciam fechadas. O chão estava coberta de lenços amassados e mensagens sem resposta empilhadas em seu telefone. Lá fora, repórteres acampavam no calçada, suas câmeras esperando por qualquer vislumbre dela. Ela sentou-se encolhida no sofá, segurando uma garrafa de vinho como se fosse. Era sua última tábua de salvação. O vídeo a destruiu. Da noite para o dia, ela se tornou a mulher mais odiada da cidade. Pessoas que antes a invejavam, agora cuspiam seu nome como veneno. Até estranhos gritavam nas ruas: destruidora de lares, mentirosa, assassina. A princípio, Emily se agarrou às palavras de David. Fique forte. Não me traia agora. Mas, quanto mais ela repetia o vídeo dela rindo com ele, mais a vergonha a consumia. Ela podia ouvi-la. Própria voz, fria e cruel, zombando de Ana, a garota que um dia compartilhou tudo com ela. Deus, o que eu fiz? Ela sussurrou na escuridão. Quando a cela o arrepiou. Ele sabia que não era apenas mais um prisioneiro. Era um alvo. Enquanto isso, fora daqueles muros, William e Richard estavam plenamente cientes da tempestade que se aproximava. Seus investigadores confirmaram o envolvimento de Victor. Richard deu um soco na mesa de conferências. Ótimo. Deixe Victor ficar com ele. Deixe-o ver. Como é se sentir impotente. Mas Ana balançou a cabeça. Embora seu corpo, ainda com cicatrizes, sua voz era firme. Não quero sangue na minha consciência. A justiça já foi feita. Quero que ele seja esquecido, não destruído. William suspirou, seus instintos protetores em conflito com a compaixão da irmã. Ana, homens como David não desaparecem assim. Se Victor o quer, não há nada que possamos fazer. Esta não é a nossa batalha. De volta para dentro. Na prisão, as sombras se aproximavam. David tentou ligar para Emily, mas o número dela estava desconectado. Ela cortou laços completamente, deixando-o sem aliados. A compreensão o atingiu. Ele estava completamente sozinho. Durante o exercício, no pátio, 2 detentos o encurralaram. Um deles sussurrou: Victor manda lembranças. O outro sorriu, mostrando uma faca feita de sucata. O coração de David batia forte quando o guarda gritou, quebrando o confronto antes que se tornasse sangrento. Mas a mensagem era clara. Seu tempo estava se esgotando. Naquela noite, David estava deitado na cama quando ouviu o passo se aproximando. A porta da cela rangeu ao abrir, um guarda novamente. Mas desta vez, o guarda não deixou cair uma nota. Ele se inclinou para perto. Sua voz um chiado baixo. Amanhã, banho. Bloco. Esteja pronto. O peito de David apertou. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Ele não sobreviveria mais uma semana. Ele pressionou as costas contra as paredes frias, o suor escorrendo pelo rosto. O medo o consumia, mais aterrorizante do que qualquer tribunal, qualquer manchete, qualquer traição. O alcance de Victor era absoluto, e não havia escapatória. E enquanto David tremeu no escuro, Ana estava prestes a dar seus primeiros passos em direção a um futuro mais brilhante, onde um reencontro inesperado mudaria tudo. Meses se passaram após o julgamento. A tempestade de manchetes desapareceu lentamente, e a atenção do mundo se voltou para novos escândalos. Para Ana Train, no entanto, as cicatrizes de sua provação permaneceram. A dor de perder seu filho nunca desapareceria. Mas com o tempo,
terapia e com o apoio inabalável dos irmãos, ela aprendeu a suportar a situação sem ser esmagada por ela. A recuperação não foi apenas física. Foi espiritual. Todos os dias, ela escrevia em um diário, se exercitava e orava em silêncio por força. Gradualmente, o espelho refletiu alguém novo, uma mulher não mais definida por sua dor, mas por sua sobrevivência. William e Richard a ajudaram a lançar uma fundação, o Fênix Fund. Sua missão era fornecer abrigo, apoio jurídico e aconselhamento para mulheres que escapavam de relacionamentos abusivos. Cerimônia de abertura. Ana estava diante de uma multidão de sobreviventes, repórteres e doadores. Sua voz tremeu no início, mas ficou mais forte enquanto ela falava. Perdi mais do que consigo expressar em palavras. Mas também descobri que mesmo na escuridão, noite, há luz. Nenhuma mulher deve se sentir sozinha, impotente ou sem voz. Se você está sofrendo, saiba isto. Você não é fraco. Você não está quebrado. Você não está sozinho. A plateia explodiu em aplausos, muitos em lágrimas. Pela primeira vez, Ana sentiu algo que não sentia há anos. Orgulho. Depois do ocorrido, ela se misturou aos apoiadores, com seus irmãos por perto, protegendo-os. Foi então que ela ouviu. Daniel estava deitado. Ele estava a poucos passos de distância, com as mãos nos bolsos e um sorriso discreto no rosto. Seus olhares se encontraram. De repente, o barulho da multidão desapareceu. As memórias voltaram correndo. Noites tardias na biblioteca, seu encorajamento constante, o calor de seu amizade que um dia significou tudo para ela. Ana se aproximou, com o coração disparado. Daniel, disse ela suavemente. Ele assentiu. Eu disse que não ficaria longe. Eu falei sério. Eu vi você ressurgir das cinzas, Ana, e nunca. Eu estava mais orgulhosa. Suas bochechas coraram, as lágrimas ameaçando cair. Eu não sei se estou pronta para alguma coisa ainda. Eu ainda estou. Cura. O olhar de Daniel era gentil. Então, vamos começar com a amizade. Sem pressão, sem expectativas, apenas dois. Pessoas que se reencontraram. Pela primeira vez, Ana não sentiu medo do futuro. Ela se sentiu curiosa, esperançosa, talvez até animada. Naquela noite, enquanto estava sentada na varanda com vista para as luzes da cidade, Ana enrolou um chale em volta dos ombros e respirou fundo. Atrás dela, as sombras do seu passado ainda pairavam, mas não mais. Controlava. À sua frente estendia-se um caminho incerto, mas cheio de possibilidades. Ela fechou seu diário com uma entrada final. Perdi tudo uma vez, mas hoje estou começando de novo. Mais forte, mais sábio e talvez pronto para o amor. Em algum lugar distante, em um lugar frio. Na cela da prisão, David Moon estava acordado, assombrado por passos que nunca vieram. Seu império havia desaparecido. Sua amante o traiu, e a sombra de Victor se aproximava cada vez mais. Seu fim foi o medo. O de Ana, no entanto, foi algo inteiramente diferente. Um novo começo e talvez o início de uma história de amor esperando para ser escrito.